Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, vamos celebrar a Jesus, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Deus tem cuidado de nós em meio a dias difíceis e nós somos imensamente gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a mensagem central da palavra de Deus, a mensagem as boas novas de salvação. Quando Cristo se entregou por nós, mesmo quando nós não éramos merecedores. E essa é a maior obra que Ele pode fazer na nossa vida, a regeneração, a justificação, a nossa salvação. Com isso vem todas as demais coisas e Jesus fala que elas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas. Basta que a gente confie, que a gente entregue, que a gente descanse no Senhor. Convido você nessa noite a colocar suas ansiedades, suas petições no altar de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos pelo teu grande amor que foi mostrado ali na cruz do Calvário. Te agradecemos por ter enviado teu Filho, que veio a este mundo, Senhor, e se entregou por cada um de nós, pagando um alto preço. Nós não somos merecedores, mas nós estamos na tua presença, por esse caminho que o Senhor Jesus abriu para nós. Que o Senhor venha olhar a nossa vida, sondar os nossos corações e a cada dia nos transformar segundo o teu querer, Pai, para que possamos viver aqui neste mundo honrando e engrandecendo o teu santo nome. Queremos te louvar, queremos te adorar nessa noite, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Recebe o nosso culto, a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse primeiro cântico que nós vamos cantar é um convite à adoração. Vem, essa é a hora. Vamos ficar de pé e vamos cantar com alegria esse cântico que diz que toda língua confessará ao Senhor Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Um dia todo joelho se dobrará na presença de Jesus, inclusive o meu. Graças a Deus por isso. A gente chega diante do Senhor do jeito que a gente está. Quantas vezes a gente chega quebrado na presença do Pai, não é verdade? Muitas vezes as lutas e as dificuldades nos abatem, nos oprimem e a gente chega daquele jeito na presença do Senhor. Mas através do louvor, através da adoração, através da palavra do Senhor, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos exorta. E às vezes a gente ajoelha chorando e a gente levanta com coragem para enfrentar as dificuldades, porque o Senhor nos fortalece. Eu sei que se você tem experiências com Deus, você certamente já passou por esse tipo de situação. Glória a Deus, a gente vai ao Senhor como está e o Senhor cada vez mais nos transforma e nos abençoa. Vamos fazer a leitura de Romanos 8, 27 a 29. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mesmo aquelas que nós não entendemos, mesmo circunstâncias que a princípio parecem totalmente adversas. O amor do Senhor, Ele é maior. O amor do Senhor, Ele é capaz de nos ajudar a superar qualquer luta. O amor do Senhor, na verdade, Ele não falha, mesmo quando Ele permite que algumas circunstâncias aconteçam na nossa vida. Vamos crer nesse amor do nosso Deus que é incondicional.
que é maior, é um amor que excede o nosso entendimento, a ponto de ter feito um grande sacrifício de entregar o seu Filho por nós. Vamos celebrar nessa noite esse amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus, esse amor que não falha. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? É o Cântico de Vitória, que está lá em Romanos, capítulo 8. Lindo esse texto, e diz também mais que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ó Deus, pela tua volta grandiosa, quando o Senhor vai levar tua igreja, ó Deus, o teu povo remido, para o teu trono, para os céus de glória. Te louvamos por esta igreja, por este culto. Receba, ó Deus, este culto, é a nossa oferta, é a nossa adoração ao Senhor, ó Deus. Aceita o nosso louvor, aceita os dízimos que foram colocados aqui diante do Senhor. Ó Deus, que cada um possa estar com um coração grato, sincero, trazendo com alegria aquilo que não pertence a nós, mas sim ao Senhor, que é dono de tudo, do ouro, da prata, sobretudo das nossas vidas, nosso Senhor. Ó Deus, e abençoa estes dízimos, cada oferta, Senhor, que tudo possa redundar para a glória do teu reino, para a exaltação do teu nome, para a proclamação do Evangelho do Senhor. Ó Deus, para que a tua igreja possa avançar, ó Deus, avançar nas trevas, para que pessoas possam ser resgatadas lá das trevas e serem trazidas para o reino da luz, para o reino do amor do Senhor. Abençoa a palavra que vai ser proferida aos nossos corações neste momento. Deus, nós te pedimos no nome de Jesus que ela possa cair em um bom terreno do nosso coração e que possa vir a produzir muitos frutos, que possa haver transformação de vida, de mente, de coração, a começar em mim, ó Deus, e por todos os meus irmãos, que nós possamos sair daqui com um coração cada vez mais cheio da tua presença, da tua palavra e do teu grande amor. Nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Dalva deu um susto na gente essa semana, né? Passou mal, uma crise renal, mas graças a Deus já está bem, está aqui na casa do Senhor. Agora vamos orar por esse tratamento aí, né, Dalva? Que bom. Graça e paz, queridos irmãos, todos são bem-vindos aqui nessa noite, membros, visitantes. É sempre uma alegria receber os irmãos e que você continue com esse coração alegre, com contentamento na presença do Senhor e essa satisfação que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus aqui em toda a terra e com esse propósito claro em mente de que nós estamos aqui para trazer a nossa gratidão, o nosso louvor e reconhecendo assim mais uma vez, confirmando a nossa fé de que só Ele é digno de receber o culto, a devoção, toda a adoração, somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos continuar aqui adorando nessa noite. Sejam todos bem-vindos.
Nós queremos agradecer nessa semana as atitudes de carinho, né, daqueles que oraram, como a Mônica falou, pela Dalva, pelo Paulo, Cristina, são os irmãos da irmã Maria Lúcia, que estiveram passando por cirurgias, né, pessoas que estão acometidas de câncer, estão em tratamento. Quando nós oramos pelos enfermos, ou, né, pela família do Márcio, pela família do Vitor e da Adriana, né, foi o sepultamento da mãe da Adriana. Então eu vejo em tudo isso a presença, a intercessão, o apoio, as palavras de edificações, né, que cada um pode mandar, às vezes não está presente, mas manda uma mensagem. Então tudo isso denota atitude de amor das pessoas em considerar essas famílias, esses irmãos, e poder se lembrar delas em oração ou presencialmente também. Então, agradeço a todos que se manifestaram nessas últimas 2 semanas aí, então, essas 2 famílias enlutadas e alguns irmãos enfermos. Vamos continuar orando pelos que estão internados, pelos que estão enfermos e precisando de saúde. Vamos orar pedindo que o Senhor opere, cuide, abençoe a vida desses nossos irmãos. De manhã tivemos uma listinha aqui, a pastora Regina já orou de manhã, mas ainda hoje estaremos orando por outros nomes, se Deus quiser, teremos essa oportunidade ainda aqui. Peço aos irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias no livro de Efésios. Esta carta, escrita aí pelo apóstolo Paulo, né, cerca do ano 63, primeiro século, portanto, da era cristã. E aqui então o apóstolo Paulo, essa carta belíssima, ele vai trazer ensinamentos muito importantes para a vida da igreja, e eu tenho certeza que hoje poderemos fazer a exposição desse texto, capítulo 3 de Efésios, versículos 14 em diante, e certamente vai edificar a nossa vida e vai também nos desafiar para que possamos atuar, né, com mais atenção, com mais cuidado, com mais amor uns pelos outros, na comunidade de fé que nós chamamos de igreja. E aqui então, farei a leitura, Efésios 3, 14 até o 21, um texto já conhecido por muitos. Nós vamos fazer essa exposição e vamos fazer o estudo versículo por versículo, para que a gente possa, de alguma forma, ser edificado aqui nessa ocasião. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, ou com todos os crentes, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, aqui nós começamos com essa expressão, sempre me esqueço, tem que recorrer à professora da língua portuguesa. Como é que é o nome disso? É uma conjunção, né? Que está fazendo uma conexão entre o texto que nós lemos e o que vem no capítulo 3, de 1 a 13. Uma conjunção explicativa, né? Então, ele está dando uma continuidade no texto que nós não lemos, mas está aqui. E aí eu deixo para você ler em casa todo o capítulo, porque é importante entender do que o apóstolo Paulo está falando. Então, posso começar perguntando, né, por quem ele está orando? Ou qual é o motivo da sua oração?
Aí, quando a gente começa a ler no versículo 1, a gente vai entender que Paulo, ele está falando do mistério, né? Aquilo que está além da razão, que era imprevisível até o advento do nascimento, do ministério, da morte, da crucificação, da ressurreição de Jesus, e que agora o apóstolo Paulo está compartilhando que o Senhor Jesus, inaugurando essa era, esse tempo da graça, o Novo Testamento, o Novo Pacto, ele conseguiu trazer então essa convergência através do seu nome entre dois povos opostos, né, antagônicos, que se atacavam mutuamente, né, os gentios e os judeus. Então, para os judeus, quem não era judeu, um gentio, era uma gente qualquer, né, uma gentalha. E tanto é assim, quando começaram alguns discípulos a evangelizarem além de Jerusalém, e começaram em outras partes se converterem a Jesus, os apóstolos enviaram emissários para checar se era isso mesmo, se outras pessoas que não judeus poderiam se converter e receber o Espírito Santo. Isso está registrado na palavra de Deus. Vocês percebam então que eles eram desconfiados, não acreditavam que o Senhor Jesus veio também para outros povos. Eles achavam que tinham a exclusividade, não é? Conforme no Velho Testamento até que tinham. Então vejam, aqui o apóstolo Paulo, a título de introdução, no capítulo 3, volte um pouquinho no versículo 5, olha o que ele está dizendo a respeito desse mistério, e é por isso que ele vai orar, é por isso que ele vai encorajar os seus ouvintes. Agora ele está falando, né, principalmente àquela igreja de Éfeso, que era composta de judeus e gentios, mas ele está se dirigindo assim, de uma maneira muito específica aos gentios, né? No versículo 1 do capítulo 3, olha o que ele diz: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Na igreja havia judeus, havia gentios, mas ele está se dirigindo agora aos gentios, e está falando dessa graça, desse milagre, desse novo tempo, quando povos distintos poderiam agora viver em comunhão, em fraternidade, na mesma igreja. E Paulo chama isso de mistério, algo que não foi revelado antes, algo que até mesmo os apóstolos, reis, pessoas importantes do passado tinham inquirido, tinham desejado saber, e Deus não revelou. Olha o que diz Paulo, capítulo 3, versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos crentes, ou aos santos, apóstolos e profetas de Deus, que eram funções, né, na igreja primitiva, tanto de profetas, chamados, vocacionados para serem profetas ou para serem apóstolos. Tenho esses títulos, né, essas funções na igreja primitiva. Depois também, significando que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, judeus, membros do mesmo corpo. O corpo é a igreja, cujo cabeça é Cristo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Aí o versículo 9. E esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 11. De acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. E aí ele segue falando, entre outras coisas, ele vai abordar nesse capítulo 3, isso que ele chama de mistério, é quando Deus faz, é como pegar uma pessoa, um homem e uma mulher, e agora se casam, pessoas vindo de famílias diferentes, às vezes com nível de educação diferentes, às vezes condições sociais diferentes, países diferentes. Hoje é muito comum pessoa estar aqui, eu mesmo conheço meia dúzia de pessoas que moravam aqui, agora moram na Alemanha, moram
no Japão, moram não sei aonde, casaram com pessoas de outros países, de outros lugares, né? Então isso é muito comum hoje em dia, né? No mundo globalizado, isso acontece muito. Mas vejam que quando tem um homem e uma mulher, já são seres diferentes, né? E passam a habitar debaixo do mesmo teto, já é necessário um bom período de ajuste e uma dose bastante forte de amor, né? Paciência, compreensão, né? Tantas coisas que a gente precisa desenvolver nos relacionamentos familiares entre um homem e uma mulher. Imagina agora o Senhor trazendo dois povos distintos, diferentes, que não se davam, na verdade. E agora eles vão convergir em Cristo para formar a igreja. Então, o apóstolo Paulo está chamando isso de mistério, e ele está dizendo, por essa razão eu oro, me ponho de joelho diante de Deus, o Pai do céu. E ele então demonstra essa devoção. Não é que você não possa orar em pé ou deitado, né? Não tem problema quanto a isso, mas também precisamos nos ajoelhar e nos render diante da soberania de Deus, reconhecendo assim a sua grandeza, a nossa fragilidade, a nossa dependência dele, e reconhecer então que nós estamos diante do Santo, do Todo-Poderoso, cheio de glória, e nós, simples mortais e pecadores, precisamos então, quantas vezes, nos ajoelhar, e até mesmo a Bíblia recomenda, coloque a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Isso é bíblico, deve ser feito, não é? Não oramos apenas em pé ou apenas sentados. Eu confesso, aqui nós temos alguns irmãos que nos ajudam na direção do culto, né? Mônica, Cláudia, Celeste, Dalva, eu admiro a todas, né? Agora, eu fico muito incomodado, assim, né? Eu não procuro não intervir muito, deixo por conta do Job aí, do pessoal, né? No culto, mas assim, quando começa o culto, sentado, o pessoal muito descansado, muito relaxado, isso me faz mal para mim. Talvez para você não tenha problema, mas eu percebo assim que dá uma ideia de relaxamento, né? A gente fica muito à vontade, parece que estamos muito cansados, parece que nada novo está acontecendo. Então eu, né, talvez seja muito religioso, não sei, mas eu gosto, né, quando a gente começa o culto orando, a gente coloca de pé, a gente canta, a gente, né, afinal de contas, isso é mais saudável do que ficar sentado. Vocês sabem disso, né? Sabem que é uma recomendação médica, é muito mais saudável você permanecer algum tempo em pé do que muito tempo sentado, né? Também não precisa ficar o dia todo em pé, não é isso que estou recomendando aqui. Mas estou falando que nesse momento, né, de adoração pública é muito importante também, cada atitude conta. Então, cada atitude durante o culto público é uma atitude de adoração a Deus. Então, se eu, né, fico em reverência, faço silêncio, né, procuro não conversar, não dispersar. Eu chego aqui, então pego a minha água antes, aí quando eu saio daqui posso ir ao banheiro, posso pegar água. Agora, se eu não percebo a importância, né, do que nós estamos fazendo aqui, eu posso muito bem, simplesmente na hora do culto, eu posso ir atender o telefone, quem sabe, né, tem gente que possa fazer isso, né? Mas vai demonstrar que nós não estamos, né, presente onde nós estamos, não estamos dando a devida atenção. E o apóstolo Paulo, ele demonstra isso, porque ele diz aqui, no capítulo 3, versículo 14, por essa razão, ou seja, por causa do que o Senhor está fazendo em convergir em Cristo, essa igreja de povos distintos, é um milagre maravilhoso. Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. Então o apóstolo Paulo, com essa delicadeza, essa educação, né, que aprendeu lá aos pés de Gamaliel, né, um fariseu renomado de Jerusalém, ele agora pode trazer esses valores também para o cristianismo, e ele fala, ponho-me de joelho diante de Deus, o Pai do céu, por vocês. Então, gente, quando nós nos colocamos como intercessores e nos lembramos nos nossos cultos ou nas nossas orações particulares em casa ou no trabalho, durante a semana, por aquele que está enfermo, por aquele que está enlutado, por aquele que está desempregado, por aquele que está passando apertos, alguma crise, alguma dificuldade, para mim, isso é bíblico, é um mandamento, né? Longe de deixar de, né, pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Quem foi que falou isso?
E mais ainda, quando você ora por alguém, você está separando um tempo. E tempo é dinheiro, realmente. Então, isso denota o quê? Que você dá importância e você está se lembrando e você está separando aquele tempo e está na sua mente se lembrando daquele nome, daquela pessoa, daquela situação, daquela família. Para mim, isso é amor. E quem ama, cuida. Então, é uma forma de você cuidar das pessoas, é intercedendo, é orando por elas. E o apóstolo Paulo, então, ele está, mais uma vez, e todo o capítulo 3, ele vai repetidamente fazer orações e expressar, estou orando por isso, por aquilo. Ele vai fazer isso aqui várias vezes. Mas, ainda na introdução, ele fala de um aspecto importante que é: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai. Grife essa palavra, Pai, pater, que é da original grego, do qual toda família, de novo, a mesma palavra. A gente traduz na língua portuguesa para família, porque essa palavra significa também pátria ou um grupo tribal, como nós temos em vários lugares do mundo, cuja linhagem, cuja identidade remete ao mesmo ancestral, ou seja, um pai, como Abraão, é pai dos judeus e também dos muçulmanos, Então, por quê? São povos inimigos, mas o pai é o mesmo. Então, nesse sentido, ele está aplicando aqui na igreja, uma igreja de povos diferentes, mas que agora em Cristo tem o mesmo Pai, são a mesma família, como Pedro esclarece na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai falar assim: vocês são geração eleita, nação santa, ou seja, vocês são da mesma família, têm o mesmo Pai, a mesma origem, não são diferentes mais. Embora pensemos diferentes, não concordamos uns com os outros em muitos assuntos, Se for falar em certos aspectos aqui, meu Deus do céu, dá uma confusão danada, Então, aqui na nossa igreja tem muito cuidado até de falar de assuntos de política, essas coisas aí que estão aí no dia a dia, faz parte da nossa vida, mas na igreja a gente tem muita cautela, porque esses assuntos têm dividido até grupos de WhatsApp familiares, Tem lá irmãos lá que daqui a pouco saem do grupo porque não concordam com o que o outro falou. Então, na igreja, nem pensar, não vamos tratar disso, vamos só orar e pedir a Deus sabedoria para fazer nossas escolhas, mas é complicado. Então, nós pensamos diferentes, mas nós temos o mesmo Pai, somos a mesma família. E esse, irmão, essa é a definição que eu amo, quando a gente chama a igreja de comunidade de fé, porque comunidade é o que o Senhor pensou e trabalhou desde o Velho Testamento, no Novo Testamento também, quanto ao seu povo, quanto à reunião daqueles que foram salvos, foram alcançados, foram redimidos, libertados pelo poder de Jesus. Somos essas pessoas, somos esse povo de Deus, essa comunidade de fé. Temos a mesma fé, o mesmo Espírito, no mesmo Salvador, Jesus Cristo. Então, o apóstolo ele vai trabalhar essas questões aqui, e eu só vou ler aqui rapidamente para que fique mais claro. Então ele fala: por causa disso, do que o Senhor vem fazendo, convergindo na igreja pessoas tão distintas, diferentes, me põe de joelhos perante o Pai, do qual toda a família, todo o grupo, todo essa nação santa, esse povo adquirido, comprado pelo preço que Jesus pagou na cruz por nós, toma o nome. A igreja, então, é uma família que deriva sua identidade daquele que é o Pai. E no século I, vejam, quando se usava essa palavra, estava se remetendo realmente a um grupo de pessoas, como o próprio apóstolo Paulo vai, então, definir aqui, que a igreja é esse grupo de pessoas que eles, na tradução, resolveram chamar de família. Porque é isso que a igreja é, uma família cujo cabeça, cujo líder é o Senhor Jesus. Então, nós nos submetemos a Ele,
e nós o amamos, nós o seguimos e nós desejamos nos parecer com Ele. E Ele então nos ama e Ele cuida de nós. Então, gente, com Cristo, nosso lar, né, nós vamos superar as crises, as dificuldades, os empecilhos, as diferenças, e vamos superar tudo isso aí, porque esse amor que nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, ele vai reforçar isso, não é? Na verdade, o Paulo, ele está reforçando seu ensino sobre a unidade dos judeus e gentios na igreja de Cristo. É isso que ele quer fazer aqui com essa carta. Ele está enfatizando, ele está reforçando essa unidade de pessoas que antes nem poderiam conviver juntas. Olha, só mesmo milagre, só mesmo muito amor. Amor de quem? Amor de Deus pela igreja, da igreja por Deus, ou de uns pelos outros? O que é que vocês acham que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesse capítulo que nós lemos? Bom, então, se vocês não têm dúvida, né? Todo mundo compreendeu o que Paulo está falando aqui. Vamos ver mais um pouquinho de perto aqui. Continuando com a Bíblia aberta, capítulo 3, vamos seguir um pouquinho mais aqui, já que fizemos essa introdução sobre a postura de Paulo e o tema por quem ele está orando. Por que ora aqui o apóstolo Paulo? E aí, queridos, no versículo seguinte, versículo 16, para completar com 17, 18, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça internamente, interiormente, ou seja, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, indispensável a sua confiança nele. O seu relacionamento com Cristo e com qualquer outra pessoa deve ser sempre fundamentado na fé. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Hebreus diz, capítulo 11, que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então não ore por orar, ore com expectativa, ore, né, coloque seus objetivos, coloque seus assuntos em oração de maneira específica, porque Ele que cuida de nós, Ele que ama, Ele pode nos ajudar. No versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês, então Paulo está orando por isso, para que Cristo habite, não apenas visite, não é? Então a gente canta assim, vem, visita a tua igreja, não tem um hino assim? Não é? Mas, por que visitar? Não é melhor morar? Tem até uma música que eu gosto do Don Moen, não sei a expressão, como é que fala, um cantor americano que eu aprecio, e ele fala, eu só quero estar em tua presença, eu não quero te adorar de longe, eu quero habitar na sua presença. Não é visitar, não é passar, é habitar, é viver, é passar tempo junto, é relacionamento. Então o apóstolo Paulo está orando, porque ele ama aquela igreja, ele nos demonstra isso aqui. Ele então, por amor, ele está dizendo, oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ou seja, você precisa crer, sem fé não vai habitar. E oro, mais um assunto, e oro para que, estando, olha o presente continuou, senão o gerúndio, né? Olha o que está dizendo aqui, oro para que estando, quer dizer, não é estado, não é que eu estive orando, mas para que estando arraigado, continuação, arraigados e alicerçados em amor. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesse versículo é que, pela fé no nome do Senhor, Ele habita em cada crente, em cada cidadão do céu. E se Deus não estiver presente, essa pessoa não é crente. Mas se o Espírito está habitando em nós, nós certamente vamos produzir frutos, ou fruto, melhor dizendo, aspectos do fruto do Espírito Santo, que é o resultado da operação desse Espírito em nós. Então nós vamos ser mais amáveis, mais pacientes, mais compreensíveis, nós vamos ser mais solidários, nós vamos compreender a fraqueza um do outro, nós vamos liberar perdão, e nós vamos descobrir que quando nós estamos arraigados em amor e tomamos decisões,
e isso nos leva a um estado de liberdade. Certo tempo, estava numa reunião e um irmão nos aconselhou assim, não apenas eu, mas outras pessoas juntos. Falou assim, irmãos, vamos fazer dessa forma. Em outras palavras, ele disse, vamos agir com amor. E foi o que o grupo unanimemente decidiu fazer. E sabe o que eu pude experimentar naquela ocasião? Liberdade. Porque nós tomamos uma decisão, como Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, o contrário disso, olha o que o apóstolo Paulo vou rapidamente citar para vocês aqui. Está. Capítulo 2, versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha só, quem tem vaidade, ambição egoísta, isso não é amor, é o contrário. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quem é que pode fazer isso se não tiver amor? Eu estou trazendo para vocês um fato real. Quando nós decidimos agir baseado no amor, nós podemos experimentar naquele momento, pelo menos eu senti isso muito claramente, liberdade. Não há raiz de amargura, não há ressentimento, não há tratar o outro com disputas ou inveja, não há isso, porque o amor é poderoso. E ele então nos traz essa condição, essa paz. Sabe o que é paz? Se não sabe ainda, né, Ronaldo, vai lá ouvir Aline, Israel com Aline. Né? Shalom. Shalom. Né? O que significa shalom? É a paz, saúde, bem-estar, é um estado da alma que todos nós queremos e muitos não conseguem porque procuram de forma errada. Mas quando nós amamos, isso nos traz liberdade, nos dá paz nos relacionamentos. Isso na família, no trabalho, né, que é geralmente um ambiente de disputa, desgastante, de metas, ou diante da vizinhança, quando tem alguém que te incomoda, que é barulhento, que é implicante, né, isso você precisa ter muito amor. E Paulo fala no hino ao amor, no capítulo 13 de Paulo aos Coríntios, o que ele fala que é o amor? Ele fala que o amor não é egoísta, não maltrata, não é ciumento. Olha que uma lista enorme ali falando que o amor não se porta, não é maldizente. Né? Você ama o irmão, você vai falar mal do irmão? Não tem coerência isso. Então, veja como o Evangelho, como o Senhor Jesus, como a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, vem nos ensinar para que tenhamos uma vida onde nossos relacionamentos, né, horizontais na sociedade e também com o Senhor são baseados no amor, porque Cristo é amor. A Bíblia diz isso e a gente canta desde criancinha, não é? 3 palavrinhas só aprendi de cor, Deus é amor. Pronto. Quem não é de igreja quando era pequenininho, né? Daniela é desde pequenininho na igreja, né? Então, já conhecia essa música, né? Quem chega na fase adulta já não canta mais, né? Mas a gente que vem lá desde criancinha na igreja, a gente aprende essa música. E é isso, simples assim. Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. E quem não pratica o amor, não é amigo de Deus, porque ele fala que o mandamento dele é amar um ao outro. E todo o resumo do reino de Deus, aprendemos da lei de Deus, do reino de Deus, a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, sobre sua família, sabia disso? Sobre todas as coisas. Sua esposa, linda e maravilhosa como a minha que está aqui, né? Um dia vai passar e eu não vou estar mais casado. Os filhos crescem e vão, cada um para a sua casa.
e depois, né, segue adiante para a eternidade. Mas nós, no céu, não nos casamos, não nos damos casamento. A Bíblia explica sobre isso. Então, o casamento é temporário, até que a morte separe para sempre. Né? Todos, a gente sabe dessa, né? Mas um dia, só nós e Deus. E como diz lá o Hillsong, né, que canta aquela música Diante da Cruz, aos pés da cruz, não sei, fala, e quando enfim chegar, né, quando o fim chegar, eu sei, Ele me ama. Eu e o Senhor. Então, por isso, que no reino de Deus, todos os mandamentos são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Sobre todas as pessoas. E amar ao próximo, e aí vem, né, amor ao próximo, como você ama você mesmo. Então você vai ser solidário, não vai ser egoísta. Não, hoje a filosofia leva ao individualismo. A pessoa quer se dar bem e cuidar da sua família, que os outros se virem. Mas quando há amor, nós nos importamos uns com os outros, nós carregamos as cargas uns dos outros, nós servimos uns aos outros, né? Perdoamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, e quem ama, cuida. Por falar nisso, tem uma lenda que ocorre no Monte Moriá. Diz que ali onde foi bem ali naquele lugar, Monte Moriá, o mesmo local designado para Abraão sacrificar Isaque. Ali ocorreu uma outra lenda. É aquele monte onde foi construído, né, o templo em Jerusalém. Ali também ocorreu uma outra história, uma outra lenda, que a gente não sabe se é verdade, mas tem uma aplicação, uma ilustração muito importante. Diz que havia duas propriedades, duas fazendas, que eram cercadas de alto a baixo, e de um lado residia uma família numerosa, e do outro lado o irmão, né, daquele dono da propriedade ali, e que vivia sozinho, era solteiro. E ele, então, em determinada época do ano, o mais velho acorda de madrugada e pensa assim: poxa, meu irmão vive sozinho, vou pegar aqui um feixe de cereais e vou colocar na propriedade dele para, de alguma forma, encorajá-lo. E ele sai de casa, então, com aquele feixe de cereais em direção à propriedade do vizinho, que era o seu irmão solteiro. E, no mesmo tempo, aquele irmão solteiro acordou cedo e pensou: poxa, meu irmão tem uma família numerosa, vou levar alguma coisa e depositar nas terras dele, para que ele se sinta apoiado de alguma forma. E assim, quando eles chegam, né, lá acho que é aceiro, que divide uma propriedade da outra, os dois perceberam ali, e então eles esclareceram o que estava acontecendo, o que eles tinham decidido fazer. E ambos, então, se abraçaram ali, percebendo o amor e cuidado um do outro. Resumindo, estamos falando de amor no meio da igreja, amor no meio da família, amor entre nós, o nosso Deus. Lendo um livro que a Mônica ganhou, Pequenos Devocionais de Deus para Mulheres, em determinado ponto, conta essa historinha e resume a ideia da seguinte forma: você pode doar sem amar, mas você não pode amar sem se doar. Então, quem ama, se doa. Quem ama é levado a alguma ação que vai demonstrar apreço, cuidado, zelo por outra pessoa. Então, paremos para pensar se nós realmente amamos uns aos outros, e se nós estamos nos importando com os outros, cuidando uns dos outros, e se nós amamos a Deus, nós estamos considerando importante aquilo que Ele considera importante, ou será que nós estamos distraídos ou ocupados demais com as coisas que
são oferecidas nesse mundo tão fugaz, tão passageiro. Pense nisso. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo, canalizamos nossas energias, gastamos nosso dinheiro naquilo que não é prioridade, naquilo que não é eterno, aquilo que é passageiro, é material. E o mundo se torna consumista, materialista, cada vez mais sem Deus e sem amor. A Bíblia prevê que haverá um tempo quando o amor de muitos, que aconteceria? Você percebe que esse tempo chegou ou ainda não? Você vê as pessoas se matando. As pessoas tão autoindulgentes, elas extravasam nos consumos, né? Desperdiçando somas milionárias e sem capacidade de demonstrar amor, cuidado por outros que estão passando fome. E às vezes nem percebe a carência alheia, mas elas estão cada vez mais consumindo, cada vez mais querendo possuir somas maiores de dinheiro. Então isso é muito comum nos dias de hoje, quando a gente percebe um mundo, quando o amor está se esfriando, está ficando escasso. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz: oro para que, estando arraigados e fundamentados no amor. É preciso, então, ter as suas raízes, seu alicerce, né, conectado ou fixado, consolidado nessa base segura que é o amor. Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13, novamente, ele termina assim: essas três coisas, mas permanece. Ele está falando tudo isso para explicar aquela igreja de Corinto que não adiantava nada querer falar um dom, ter dons espetaculares, se não houvesse amor, que é o maior dom. E ele fala: permanece agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Oro a fim de que, estando arraigados profundamente, então no relacionamento que seja profundo, fundamentados em amor, possam perfeitamente compreender. Olha, vocês assim poderão compreender aquilo que é incompreensível, o mistério que Jesus realizou em convergir em Cristo povos distintos, diferentes, que não se davam, que agora formam a família de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E ele está falando: fundamentados, arraigados em amor, possam compreender com todos os crentes qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Olha, parece um paradoxo. Ele fala assim: olha, eu oro para que vocês compreendam o que é incompreensível. E ele faz isso porque, pela fé em Cristo, pela operação do Espírito Santo em nós, arraigados ou baseados, ou com esse parâmetro no amor do Senhor, nós poderemos realmente compreender a grandeza desse amor. Sabe quando alguém te pede uma explicação e você sabe, entende, sabe exatamente o que é, mas não sabe explicar? Porque aqui não dá para compreender intelectualmente esse amor de Jesus, mas nós podemos e devemos, no nosso dia a dia, no relacionamento sincero com Ele, estar experimentando e praticando. Daí, em decorrência dessa nossa relação com Jesus, baseado em amor, fundamentados e arraigados em amor, nós vamos poder então refletir ou demonstrar amor como Jesus nos amou. É assim que cantamos: quero ser como Jesus, amar como Jesus. É um desafio, porque nós muitas vezes somos humanos e temos, né, uma mente limitada, uma visão às vezes até mesquinha, e nós precisamos então de arrependimento, de libertação, de cura. Precisamos então que o Senhor faça uma reforma em nós, uma transformação, para que nós nos tornemos parecidos com Cristo, e assim poderemos então
ser pessoas mais amáveis uns com os outros. E se não tiver amor, realmente não podemos nos tornar amigos do Senhor Jesus. A Bíblia fala isso. Devemos então estar arraigados e fundamentados no amor de Cristo por nós, compreender que Ele nos ama ao ponto de dar a sua vida pela humanidade. Devemos ainda estar arraigados e fundamentados no amor por Cristo, que não apenas de palavras, mas através das nossas atitudes, demonstrar que nós o amamos de fato e não apenas de palavra. E devemos ainda estar arraigados e fundamentados no amor de uns pelos outros. Mas parece que uma coisa está interligada à outra, porque não adianta falar que amamos a Deus, a quem não vimos pessoalmente, né, ainda, se não amamos ao próximo com quem nós convivemos. A Bíblia nos ensina assim. Para terminar, que vocês possam, juntamente com todos os santos, com toda a igreja, com todos os crentes, que haja essa maturidade em Cristo, que haja esse, como diz lá no Velho Testamento, há um profeta que fala, cresçam e continuem crescendo no conhecimento do Senhor. Há muitos crentes que estão como que satisfeitos pelo que já ouviram a respeito do Evangelho e não procuram ampliar, então, o seu conhecimento, o estudo da palavra. E aqui, então, fica a recomendação para que nós possamos, com todos os crentes, continuar crescendo no conhecimento desse amor que há em Cristo. E ele fala, para que você possa experimentar quão alto, quão profundo, quão largo, quão longo esse amor tem sido disponibilizado para todos nós, para toda a raça humana. Irmãos, nós então queremos encorajar você que vive aqui, que faz parte dessa igreja, que você possa então basear-se no amor para as suas decisões, em seus pensamentos, em casa, né? Quanto amor é preciso. E isso, gente, eu realmente tenho uma grande admiração e dou publicamente esse testemunho, né, de ver como que as mães são pessoas abnegadas. E eu já tinha percebido isso há muitos anos, porque quando eu comecei a trabalhar no presídio Edgar Costa, lá com a irmã Zuleika e outras pessoas da nossa equipe, na primeira igreja batista em Niterói, a gente ia fazer visita e percebia que a porta do presídio, na rua São João, no centro de Niterói, um calor de 40 graus, isso fora do presídio, né? Lá dentro nem se fala. E aí a gente via terminando o culto, saindo, e aí ia chegando a hora da visita, e a gente percebia uma fila. Adivinha, os irmãos, quem estava ali para visitar os presidiários? Os avós? Os pais? As mães? Eu acho que, dentre toda a raça humana, as pessoas que se parecem mais com Jesus em termos de ser abnegados ou de ter realmente um amor tão profundo como houve em Cristo são realmente as mães. Elas são abnegadas. Elas não são egoístas. De maneira geral, os homens tendem a ser mais egoístas. Não estou falando de mim e você, né? Estou falando de maneira geral, né? Mas as mulheres a gente aprecia porque elas são capazes, né, de usar a roupa mais velha para dar o melhor para os seus filhos. Elas são capazes de comer aquela comida que sobra para dar o melhor de comer para os seus filhos. E mesmo que elas não decidissem fazer isso, né, pela própria natureza com que Deus preparou a mulher, né, a raça humana. Olha que interessante. Hoje, quando uma pessoa fica grávida, né, uma mulher fica grávida, ela vai procurar uma pediatra e logo nos primeiros meses, o que aquele preparativo, né, pré-natal, etc., a médica vai falar assim, você vai tomar agora essa vitamina aqui, né? Na época da Mônica era materna, agora não sei mais. Por quê? Porque mesmo que ela não quisesse disponibilizar, mas a criança vai sugar tudo o que precisa de dentro da sua mãe.
E por isso a mãe tem que repor, né? Com complemento, porque ela precisa que aquela criança cresça saudável dentro de si. Então vejam como que a mãe, ela é feita, ela é criada, e ela tem esses aspectos muito semelhantes ao que houve em Cristo Jesus, que não apegou o fato de ser igual a Deus, mas deixou a sua glória, veio a esse mundo cheio de pecados, e morreu numa morte vexatória, na cruz do Calvário. E, mais ainda, ele se revelou a nós em forma humana. Não era nem anjo, não é? Poderia falar assim, não quero ser igual a um ser humano, pecador terrível, quero descer à terra como um anjo, tá bom, né? Como Miguel, Gabriel, mas não, ele tomou a nossa forma, morreu, foi sepultado fora da cidade, porque não podia estar dentro, conforme a lei prescrevia. Ele foi humilhado até mesmo no seu sepultamento, e nisso nós somos incentivados, porque a própria Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que o amor de Deus, o amor de Cristo, ele nos constrange. E até um tempo eu pensava que constranger era assim, poxa, eu fico envergonhado de perceber a grandeza do amor de Deus por mim, tudo que Jesus fez na cruz por nós, e mesmo assim eu deliberadamente tomo decisões erradas e cometo pecados. Mas não é bem isso que o texto de Paulo aos Coríntios está dizendo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 14, ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, porque é este amor, é pensando nele, é reconhecendo, é conhecendo seu comprimento, sua largura, sua altura, sua profundidade, tão imensurável que é o amor de Cristo, que vamos tomar atitudes, ou vamos tomar decisões no nosso dia a dia, que nos farão escolher agradar ao Senhor, obedecer a palavra de Deus e não o meu bel prazer. Nos constrange porque nos leva, nos encaminha, nos motiva, nos incentiva, nos inspira. O amor de Cristo nos inspira. É por isso que na celebração da ceia eu sempre trago uma frase que não é minha, mas eu adoro, amo essa frase, que diz assim, pensar, a gente faz isso na celebração da ceia do Senhor, pensar na morte de Cristo deve nos levar a viver para Cristo. É isso, o amor de Cristo nos constrange, nesse sentido. E eu termino então com o apóstolo João, que vai nos falar em capítulo 15, versículo 13 e versículo 9 também, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, isso é mais uma constatação que o amor de Deus realmente é forte, é poderoso, é um amor que a gente chama incondicional. Ele nos ama apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações. Então, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Jesus fez isso quando éramos inimigos, quando praticávamos o pecado, estávamos rebelados contra ele. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. É a recomendação que o Senhor traz para nós aqui nessa noite. Assim como o Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor. Uma vez que vocês experimentaram desse amor, agora não desanimem, não se desviem nem para um lado nem para o outro, nem retrocedam, vamos em frente pelo poder que há no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Convido você a fechar seus olhos e a orar comigo. Deixar que o amor de Cristo nos impulsione. Esse amor vai nos impelir a atitudes que vão honrar o nome de Jesus,
que vão dignificar o Evangelho na sua vida, que vai fazer com que você seja um testemunho vivo da graça de Deus, quando você se tornar mais compreensível, mais solidário, mais paciente, mais gracioso com as pessoas, até mesmo com aqueles que nos tratam mal, porque experimentamos a grandeza desse amor e nós somos inspirados por Ele a praticá-lo no nosso dia a dia. Pense nisso. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, tira de nós o egoísmo, ajuda-nos, Senhor, a nos voltar para a prática desse amor em nossa vida diária, e que para tanto, pela fé que temos em Jesus, pedimos que o Espírito Santo do Senhor opere em nossos corações, tirando toda raiz de amargura, todo ressentimento, tudo aquilo que não te agrada, e nos ajude a ter uma vida de liberdade, de paz profunda. Senhor, ajuda-nos no ambiente da nossa casa, para que nós possamos demonstrar amor. Ajuda-nos, Senhor, diante da vizinhança, dos colegas de trabalho, de parentes, e até pessoas que pensam diferente de nós, que possamos ser mais compreensíveis com essas pessoas, que possamos ser mais misericordiosos como o Senhor é por nós. Muito obrigado, Senhor, por seu grande amor. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Eu convido você a cantar essa música e pensar nessa letra, que você possa ser inspirado realmente pelo amor profundo e maravilhoso de Jesus, para que você possa ser uma pessoa mais amável e a nossa igreja seja realmente um lugar de fé, esperança e amor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Entregue a Ele seus temores, sua insegurança, suas preocupações. Confie no poder do amor de Deus por nós. Confie nisso. Mônica vai vir aqui, ela vai fazer uma comunicação rápida. Os irmãos podem permanecer de pé. E em seguida, Ronaldo Grion vem aqui orar por nós, orar pelas famílias, que estão enlutadas, orar pelos irmãos enfermos, orar por aqueles que precisam de um emprego, pelo nosso país, para que Deus nos dê a paz. Irmãos, nós estamos no mês da juventude e no próximo final de semana, no próximo domingo, os jovens estão ensaiando uma peça já desde quase 2 meses atrás, então a apresentação vai ser no próximo domingo, tanto pela manhã quanto à noite, tá bom? Vocês estão convidados. Se você tiver algum adolescente, algum jovem que queira convidar também, a mensagem vai ser voltada para os jovens e adolescentes no próximo final de semana. Nós estamos também... Você tem a figura da camisa aí, Rafael, para botar para a gente? A gente está... Hoje é o último dia para você fazer a encomenda da camisa oficial da igreja, que a gente vai usar em eventos externos, né? No dia 11 nós já teremos um evento de evangelização, ação social e missões também, né? A gente está combinando tudo isso em comemoração ao aniversário da igreja. O termo igreja é chamados para fora, é isso que significa. E a gente vai comemorar totalmente voltado para a nossa comunidade nesse ano, já que a gente não pode aglomerar aqui. Nós vamos fazer um evento, nós vamos estar indo pelas ruas, levando o evangelho, pedindo 1 quilo de alimento para a ação social da igreja também. Depois a gente vai dar maiores detalhes, mas se você quiser encomendar a camiseta, então a encomenda tem que ser feita hoje com o Fábio. Dá um tchau aí, Fábio, está lá na saída, tá bom? Aí você fala com ele. E a última coisa, o cheiro já chegou aqui, né? Tem sopa de ervilha na cantina. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, muito gratos estamos, ó Deus, por essa noite tão especial, culto tão solene, falou tanto no nosso coração, ó Deus, louvores maravilhosos, pregação da Tua Palavra. Como nos faz bem tudo isso, ó Deus. Como é bom participar com nossos irmãos de momentos tão sublimes, tão importantes, ó Deus. E ao mesmo tempo, ó Deus, alguns irmãos passam por dificuldade, estão impossibilitados de estarem aqui. E nós queremos jogar a Tua graça, a Tua bondade sobre eles, ó Deus. Tantos que sofrem, que choram. Lembramos de alguns nomes. A Adriana perdeu sua mamãe, ó Deus. Está tão triste, tão abatida. Visite a tua serva, junto com seu esposo, sua casa ali, ó Deus. Leve consolo. O Márcio perdeu seu irmão. A família está triste, a mãe muito triste. Visite esses irmãos, leve consolo, ó Deus. O jovem Gabriel, com essa dificuldade tão terrível, ó Deus.
Visite ali, ó Deus, opera maravilhas, ó Deus. Leve paz, leve consolo. O pai do Job, ó Deus, tem sofrido também internações, lutas. Visite ali também. Meu pai, um ancião já, bem velhinho, agora carecendo também do Senhor, vivendo dias difíceis. Que o Senhor dê paz a ele, ó Deus, nesse período de vida, que aos olhos humanos é um período final, ó Deus. E o Senhor leve também consolo, alegria, meu Pai, a todo instante. Enfim, ó Deus, eu dei mais irmãos que carecem da Tua mão, carecem da Tua bondade. Nós só olhamos para o Senhor, ó Deus. Só para o Senhor, ó Deus. Não esperamos de outra fonte a cura, a bênção, a alegria, ó Deus. Se do Senhor não vir, de outra parte não queremos, porque sabemos que é o melhor para nós. Obrigado, Deus, por essa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos em dias maravilhosos da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, irmãos. Uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Aqui, pois Ele decidiu me amar.